Um hábito, gente, para ele se formar, ele precisa de alguns estágios, de algumas coisas acontecerem. É um ciclo que a gente chama. Para que o hábito aconteça, a gente precisa de um estímulo, a gente precisa de um desejo, a gente precisa de uma resposta e a gente precisa de uma recompensa. Então, tudo começa no estímulo. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Se eu continuar fazendo esse ciclo, eu vou criar um hábito em cima disso. Então eu preciso disso. E isso junto a gente chama de feedback neurológico. Isso repetidas vezes forma o hábito da gente. Você está na tua casa, está escuro, você vai entrar numa sala, você acendeu a luz, você nem pensou a respeito disso, você simplesmente fez. Já está tão habitual, mas tão habitual que é inconsciente, você vai fazer isso. Você vai entrar numa sala escura na tua casa e vai acender a luz. O hábito ele pode funcionar também a nosso favor ou contra a gente. Um hábito a favor, posso dizer, treinar, por exemplo, é um hábito a favor. É lógico, se for de uma maneira bem instruída, por exemplo, né? É um hábito construído a favor. Um hábito contra, fumar, por exemplo, é um hábito negativo que a gente pode adquirir, ok? Então isso tem que estar claro para vocês de início, ok? Partindo disso, a gente tem algumas exigências se eu quero mexer em algum hábito. Para eu mexer num hábito, para eu criar um hábito, para eu modificar um hábito, eu preciso de algumas bases. Eu preciso ter alguma coisa palpável para que eu consiga realmente começar a mexer com isso. Então, eu tenho como base clareza, competência, controle e vulnerabilidade. Então vamos lá. A clareza é o que está acontecendo. Por que eu estou querendo tomar essa atitude? Aí você tem que começar a pensar a respeito disso. Por exemplo, eu tenho a clareza de que minha alimentação está errada e ele está me debilitando o organismo. Eu tenho a clareza que fumar faz mal e eu preciso modificar isso. Então eu estou tendo a clareza do que está acontecendo. Competência. O que seria competência? Eu testar algumas coisas. Qual é a efetividade? O que funciona? O que não funciona? Por exemplo, eu consigo parar de comer chocolate e colocar uma fruta no lugar? Isso é efetivo? Isso funciona? Isso é funcional? No lugar de acender um cigarro, eu consigo sair para caminhar? Isso é funcional? Isso é uma competência que eu consigo? Entendem? Controle. Eu controlo o que funciona, o que não funciona, até que ponto eu consigo ir hoje, até que ponto eu não consigo ir. Então eu estou controlando algumas situações para caminhar naquele resultado. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente entender é a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É você entender que nem tudo vai ser do jeito que você quer, na hora que você quer. Vão existir falhas e você tem que identificar essas falhas e modificar essas falhas e pronto. A falha é a vulnerabilidade. Porém, eu preciso entender que isso faz parte. Então minha base está aí. Para eu mexer em alguma coisa relacionada a hábito, eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter competência, eu tenho que ter controle e vulnerabilidade eu tenho que entender. Certo? Para eu entender todas essas bases, eu preciso de quê? De atenção. Vocês estão tendo atenção no que eu estou falando. E isso é absorver a informação, prestar atenção. Quando eu estou dando treino para vocês e vocês estão atentos no que eu estou falando e eu falo que vocês têm que escanear o corpo, vocês conseguem fazer isso, porque vocês estão atentos à minha informação, ok? E quando você está atento a essa informação, a gente gera o quê? Uma memória.
é lembrar o motivo, lembrar porquê daquela tensão. Se eu falo para vocês, vamos escanear o corpo, aí vocês vão para um treino perto da casa de vocês que eu não estou presente. E muitos de vocês falam assim, eu vejo você falando, escaneio o corpo, escaneio o corpo, escaneio o corpo, você realmente está tendo uma memória do que foi aplicado no treinamento. Então você teve uma atenção e está criando uma memória em cima daquilo, ok? Você precisa também de um recurso que chama flexibilidade de comportamento. Hoje eu estou treinando, mas eu não estou num dia bom. Eu não estou conseguindo me concentrar direito, não estou conseguindo ouvir esse escaneamento direito, e tudo bem. Nem todo dia vai ser o dia perfeito do seu treinamento, ok? Se eu terminei meu treino agora, ou sei lá, fui na natação, ou vim aqui para um treino de domingo, saio do treino morto de fome. Eu tenho que ter um controle inibitório no sentido de que o que é bom para o meu objetivo? Eu chegar em casa e fazer uma alimentação saudável ou eu passar num fast food e comer um lanche? Então isso é controle inibitório. Isso aí é muito importante para o seu objetivo. Se você não tem controle inibitório, você não vai atingir seu objetivo. Ok, gente? Pode ser que não vai escolher o que é bom, né? Não vai escolher o que é bom. Ok? Então isso está desviando o seu caminho. Então, isso também exige, como recurso, um planejamento. Nada é de uma hora para outra. Tudo exige tempo, exige constância, exige uma direção, exige um caminho que você tem que seguir. Ok? E, por último e não menos importante, a motivação. E o que é essa motivação? É um motivo forte para que aquela ação continue acontecendo. Você tem que entender que precisa ter valor para que a ação aconteça. Entendem? Tem que ter um valor. E tem que ser um valor que realmente esteja alinhado com eu estou preparado para fazer o que precisa ser feito para que eu atinja meu objetivo? Você está preparado para isso? Mas isso tudo tem um caminho. A gente tem algumas coisas que facilitam tudo isso. E realmente é mais fácil do que a gente pensa. Por exemplo, sono é um facilitador. Você saber manejar seu estresse é outro facilitador. Você praticar atividade física já está envolvido com esse objetivo. Você precisa de que mais como pilar? Um suporte social. Nós temos um suporte social. Nós somos um grupo, né? E você precisa de uma alimentação saudável. Certo, gente? Então, além desses pilares, a gente tem outras considerações que a gente tem que levar em conta também. Você vai errar. Você vai errar. Então, comece a aceitar o erro como um caminho, sabe? Porque se você não erra, não tem um aprendizado. Quem tem dificuldade em aceitar o erro vai ter uma dificuldade maior em atingir um objetivo. Assumir o controle custa caro, que é o esforço. Ok? Outra coisa importante, uma consideração que vocês têm que levar. Não queiram grandes mudanças a curto prazo. Isso não existe. O ser humano hoje em dia, por vários fatores, está muito acostumado com recompensas rápidas, altas, grandes e esforço mínimo. Certo? Então isso é meio complicado, tá? Então, porque, na verdade, não, são só coisas que não são reais, né? Tipo, isso. coisa na internet,
internet, Isso. você quer comprar alguma coisa, você entra na Amazon, você clica lá e já comprou, tipo, né, tudo Sim. coisa rápida. Isso. E já treinar, por Isso. exemplo, Isso. requer grande esforço e o benefício vem lá na frente. A longo prazo. Longo prazo. Isso. Absorva e entenda conceitos simples e coisas que vocês têm um controle mais palpável de início, né? Tem que começar com o simples. Você tem que começar caminhando para conseguir correr, por exemplo, né? Fortaleça esse entendimento, esses conceitos simples, colocando tudo em prática. Ah, eu sei que caminhar é o começo, mas coloque em prática, então vá caminhar. Tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, também não resolve nada. Coloque em prática isso, ok? Conduza tudo de maneira positiva. Para você, o copo é meio cheio ou meio vazio? Entende isso? Então, são visões diferentes de uma mesma coisa. Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês sobre um estudo de um cara que chama Pavlov, um russo do século XIX. Esse estudo ele fez, e esse estudo é referência até hoje para fisiologia. O que esse cara fez? Ele era um fisiologista. Ele pegou cães e ele fez um estudo para entender a influência do estímulo no comportamento. Então, o que aconteceu? Ele pegou cães e mostrava comida. E aí a gente entra no primeiro tipo de estímulo, que é um estímulo que a gente chama de incondicionado. O que é um estímulo incondicionado? É um estímulo que é nato. Por exemplo, se eu tenho fome, eu sei que eu tenho que comer. Isso é um estímulo incondicionado. Não preciso aprender. Isso, eu não preciso aprender, já vem embutido isso comigo. Então, esse estímulo é o que a gente chama de incondicionado. Então ele pegou a comida e mostrava para o cão. E o cão salivava. E ele dava comida para o cão. E ele começou a fazer isso por algum tempo. Algumas vezes. E várias vezes. E várias vezes, e a resposta era sempre a mesma coisa. É lógico que ia ser a mesma coisa. O estímulo é incondicionado. Ele já tinha aquele estímulo, o cachorro. Aí o que aconteceu? Ele pegou esse cão, tirou a comida e pegou um sino e começou, no lugar da comida, começou a... Antes de dar comida, ele tocava o sino primeiro? Não, ele só tocava o sino, não tinha comida. Então, mas depois Isso. Ele batia o sino. E o cão não tinha resposta nenhuma, só com o sino. Resposta nenhuma. E fez por várias e várias e várias vezes sem resposta nenhuma. Aí o que aconteceu? Ele manteve o sino e adicionou a comida. Então ele tocava o sino, mostrava a comida, o cão salivava e comia. E repetiu isso por várias e várias e várias e várias e várias vezes. Sino, comida, salivação do cachorro e a resposta que era comida. Ok? Aí o que aconteceu? Depois de várias e várias vezes dele fazer isso, com o sino, com a comida, e tinha a resposta da salivação do cachorro, ele tirou a comida de novo. Ele tocava o sino e o cachorro salivava, mesmo sem a comida. Entenderam? Então o que aconteceu? O cão entendeu que o sino era um estímulo para ganhar a comida, mesmo sem a comida. Ele associou o sino à comida, então ele antecipou. Então, qual a conclusão desse estudo? Que todo comportamento ele é antecipado por um estímulo. Outro exemplo, mais perto da gente agora. Um semáforo, sinal verde, sinal vermelho. Um adulto identifica isso com muita clareza.
Sinal verde, siga. Sinal vermelho, pare. Ok? Óbvio. Mas, para uma criança de 3, 4 anos, ele não para no sinal vermelho. E por que ele não para no sinal vermelho? Porque ela não consegue identificar que o sinal vermelho é para parar. Ela não identifica isso ainda. Uma criança de 3 anos não identifica. Ele nem vai olhar para o sinal vermelho. Então ele não tem isso. Não nasceu. Isso, não nasceu com isso. Então o que acontece? Ele não consegue descrever o estímulo que está acontecendo nesse ambiente. Certo? Todo ambiente é carregado de estímulos. E a gente responde a esses estímulos. Então a criança ela ainda não tem esse discernimento, ok? Aí agora eu digo para vocês, se você não consegue identificar o sinal vermelho que está acontecendo na sua vida, você não vai parar. Entendem isso? Do mesmo modo que se você não identifica o sinal verde, você não sabe o que tem que seguir. Entende a analogia disso? O estímulo, ele gera uma resposta que tem uma função. Vamos pensar assim. O estímulo, ele gera uma resposta e tem uma função. O cérebro, ele não seleciona o comportamento como o eu seleciona. Isso é bom ou isso é ruim. O cérebro não tem isso. É bom ou ruim? Não. O cérebro, ele não entende, então, por exemplo, quando eu estou estressado, eu como uma barra de chocolate, ou eu saio para fumar um cigarro, isso é bom ou ruim. Ele não interpreta dessa forma. O eu interpreta dessa forma, o cérebro não. Então, como que o cérebro interpreta isso? Eu tenho uma disfunção, que é o estresse, eu comi o chocolate e recuperei um equilíbrio. Teve uma função essa atitude que eu tive. O meu eu comi meu chocolate porque eu me senti bem e diminuiu o meu nível de estresse. Eu saí para fumar, me fez bem, diminuiu o meu nível de estresse. O cérebro ele interpreta, eu tinha uma alteração de comportamento que eu preciso equilibrar. Essa atitude restaurou o meu equilíbrio, e então isso teve uma função. Se é bom ou se é ruim, o cérebro não interpreta isso. E a gente tem a maneira de encarar o mundo conforme a nossa construção de realidade. Para o cérebro, houve realmente a função daquilo acontecer. Então eu quero que vocês, também não precisam me responder, mas se perguntem. Qual é a função do que você faz? Qual que é a função para uma coisa que você quer fazer e qual a função para uma coisa que você quer deixar de fazer? Aí você está analisando realmente as coisas e dando uma função para isso. Qual que é a função? Como eu ou como cérebro? Análise como cérebro. E realmente, se você interpretar isso, você está construindo sua realidade novamente. Você está modificando a sua realidade. Porque você está entendendo como funcional, não como história de vida. Ah, eu mereço isso. Entende? Ah, hoje eu corri 20 quilômetros, eu mereço um fast food. Isso aí não é o seu cérebro. Isso aí é a sua construção de realidade. Ok, gente? É isso que você precisa entender. Se eu não entendo a função, dificilmente eu vou conseguir mudar. Se eu não entender a função. Ok? Dificilmente você vai conseguir direcionar, delinear uma estratégia que seja realmente efetiva para que haja uma mudança real. E aquela mudança ser um hábito.
Então a função é muito importante para que você consiga direcionar tudo isso, para que essa mudança real comece a acontecer e para que a repetição disso se torne um hábito. Ok? Eu acho que hoje a gente se importa muito com o resultado final lá na frente e a gente esquece do benefício que o processo traz no sentido de você realmente entender que muitas vezes o melhor não está lá no final, ele está nesse caminho. Se você dá muito valor ao ponto final, você perde muito do processo e muito conhecimento durante o percurso e você não adquire as ferramentas e as armas necessárias para continuar. Às vezes, dependendo de fases que a gente se encontra, a gente não dá importância no caminho que a gente está e no ponto que a gente se encontra naquele momento e o quão a gente pode aprender com o que a gente tem hoje em mãos.